A quarta temporada de Manifest está chegando na Netflix agora no dia 4 de novembro, que cai na sexta-feira, e é lógico que eu ia vir aqui fazer o famoso resumão das 3 temporadas anteriores para você já se preparar para poder assistir a quarta temporada. Lembrando que a quarta temporada será a última, mas ela vai ser dividida em 2 partes. Então o que a gente vai assistir agora no dia 4 é a primeira parte deste final. Eu vim aqui passar com vocês os principais acontecimentos, o que você deve lembrar das temporadas anteriores para que a quarta temporada possa fazer sentido aí na sua cabeça, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo de ficar aí revendo todas as temporadas anteriores. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Eu sou a Jussara, você pode me chamar de Sara, e aqui nesse canal tem muitos vídeos sobre Manifest, inclusive lancei vídeos recentemente onde eu faço uma análise do trailer e onde eu falo também da relação Micaela, Jared e Zeke, porque é algo que é sempre muito discutido, e aviso vocês que eu vou lançar mais um vídeo ainda a respeito de teorias de Manifest. Com certeza vou fazer um vídeo também relacionado à quarta temporada, a essa primeira parte, falando sobre o que eu achei, dando a minha opinião, enchendo vocês com meu pitaco. Mas pra hoje eu preciso reforçar aqui, eu vou só passar o pano mesmo nos grandes acontecimentos que tivemos nas temporadas anteriores, não teremos teorias, ok? Então vamos começar pela primeira temporada. Primeira temporada, os passageiros retornaram ali depois de 5 anos desaparecidos e eles não estão, obviamente, entendendo bulhufas, porque pra eles foi apenas uma grande turbulência. Pro pessoal que tava na Terra foram 5 anos, mas pra galera do avião foi só uma turbulência muito severa, mas uma turbulência. E quando eles descem, nós temos a entrada ali do personagem Vance, que no início da temporada é um vilãozinho na história, ele está contra, né, os passageiros, ou pelo menos ele está investigando a respeito dos passageiros de uma forma um pouco mais severa. No entanto, mais pra frente, o Vance ele vai acabar virando a casaca. Mas eu não vou me adiantar na história, vamos aos pontos interessantes aqui da primeira temporada. O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que Manifest brinca muito com a ciência, mas é uma série que também brinca muito com o divino, com o sobrenatural, e com isso nós temos ali a primeira conexão, que é Romanos 8:28, que é um versículo que é bem citado durante as temporadas. E é só o primeiro indício aí de que a gente vai ter outros grandes mitos e outras divindades e outras partes bíblicas que serão citadas durante o restante das temporadas. Logo na primeira temporada, um evento muito importante acontece, porque esse evento volta a cutucar a gente lá na terceira temporada, que é a morte da Kelly. A Kelly é uma passageira que, quando ela voltou, ela ficou falando muito sobre o que tinha acontecido no voo 828, revelando muito a respeito dos chamados. Quando ela morreu, a gente achou, inclusive, que poderia ter sido consequência dela estar dando com a língua nos dentes. Mas, na verdade, o que aconteceu é que a empregada dela foi responsável pela morte dela. No entanto, o importante com essa personagem aqui é que mais tarde ela vai ser responsável pra gente entender o que de fato pode ter acontecido com os passageiros. Porque ela morre com um tiro, mas as evidências no corpo dela mais tarde é de que ela tenha morrido na explosão de um avião. De novo, eu tô me adiantando, vamos voltar aqui pra primeira temporada. Mas guarda aí a morte da Kelly na sua cabeça porque é importante. Também tivemos uma grande descoberta logo no começo da primeira temporada, que foi a Sanvi descobrindo que os passageiros possuem uma anomalia no DNA e provavelmente, mais tarde se confirma, que essa anomalia é o que faz eles receberem os chamados e é o que os conecta. Outra grande pista, e é algo que a gente vem observando desde a primeira temporada, é a grande conexão que o Cal tem com os chamados e o fato de que o Cal foi o único passageiro do avião que aparentemente viu aquela forte luz que acontece no momento em que o avião recebe a grande turbulência. O que nos faz crer que realmente o Cal ele sempre soube mais, ele só muito provavelmente nunca se lembrou exatamente de tudo que tinha acontecido com os passageiros, mas ele sempre soube mais do que os demais passageiros. Na primeira temporada nós temos também uma empresa chamada UDS que estava fazendo alguns experimentos com alguns passageiros que foram sequestrados. Esses passageiros eles estavam recebendo eletrochoque na cabeça para ver que tipo de conexão poderia haver entre eles. Então apenas um recebia o choque, mas todo mundo acabava sentindo. O Cal recebeu esse chamado de forma extremamente forte e com isso a gente faz duas descobertas. A primeira delas é que tem uma parte do governo interessada com o que aconteceu ali com o voo 828 e que não mede esforços para tentar tirar proveito do que está acontecendo com os passageiros do voo 828. E com isso a gente descobre mais tarde que estamos falando da Major, exatamente. E a gente teve também o estudo da Fiona sendo usado
nesse tipo de tratamento do governo. Então a gente descobre que a Fiona, que é uma passageira do voo 828, já fazia estudos com relação a essa parte da conexão da mente do ser humano. Tudo bem que na parte dela sempre ficou ali na teoria, ela nunca aplicou na prática, ela até tentava fazer com animais, né, com ratinhos, mas ela achava antiético tentar aquele tipo de coisa com seres humanos. Agora eu devo reforçar para vocês que se você já acompanha aqui os meus vídeos no meu canal, eu falo que a Fiona pode ser uma grande peça-chave pra gente entender toda essa história. Inclusive ela poderia sim estar infiltrada como sugeria o Capitão Daly, mas eu vou deixar pra gente discutir isso quando a gente for falar a respeito das teorias. Mas guarda isso então, o estudo da Fiona foi utilizado pela Major e pelas pessoas envolvidas com o governo para poder testar o cérebro dos passageiros e ver como que eles se conectavam. Outra coisa também é que logo na primeira temporada a gente começa a ter várias evidências e sinais e informações que serão importantes pra gente ir coletando na tentativa de tentar entender o que está acontecendo com os passageiros. Do lado de cá, a gente como espectador usa desses elementos para poder montar teorias e dentro da história os passageiros utilizam desses elementos para poder entender o que aconteceu com eles. A gente vai fazendo uma investigação aqui em conjunto, eles do lado de lá e a gente do lado de cá. Mais precisamente, é claro, os Stones. É quando a gente tem, por exemplo, o aparecimento ali do grande pavão aparecendo, quando o Vance acaba desaparecendo, morrendo, que a gente acha que ele morreu, mas depois a gente descobre que não, enfim. Então a gente começa a ter a junção desses elementos, mais tarde a gente volta a ver esse pavão de novo, a gente vai chegar lá. Então todos esses elementos são importantes e logo na primeira temporada a gente já tem alguns inseridos na história. É na primeira temporada também que o Capitão Daly acaba sequestrando a Fiona numa tentativa de reproduzir o voo que o voo 828 fez, o momento da turbulência em que ele passou com o voo 828 por dois motivos. Primeiro porque ele acredita fielmente que a Fiona estava envolvida com o que quer que tenha acontecido com os passageiros do voo 828. Ele acredita que ela é a peça-chave nessa história e a gente sabe que muito provavelmente ele não está errado. Lembrando que a gente, nesse ponto da história, a gente não sabe exatamente o que acontece com os dois, porque eles desaparecem, as condições climáticas eram idênticas às condições necessárias para o voo 828 ter passado pelo processo de sumir e voltar, ou seja, ele estava no caminho certo e ele estava com a Fiona, que é uma peça-chave aí que a gente fica se perguntando até o quanto ela realmente sabia. Mas além de querer provar que ele está certo a respeito da Fiona, ele também quer provar a inocência dele com relação ao que aconteceu com o voo 828, porque assim que ele retorna, a vida dele tá um caos. Tudo bem que ele admite que ele já não era um bom pai, ele já não era um bom marido, mas a vida dele tá 3 vezes pior, porque ele perdeu o emprego, e as pessoas estão considerando nesse momento da história que ele foi o responsável pelo que aconteceu com o voo 828 de alguma forma. Então ele tá sentindo esse peso dessa responsabilidade e ele quer provar que ele está correto. Então ele fala que ele vai viajar um tempo aí no futuro e que depois eles irão se reencontrar novamente. No entanto, o avião desaparece. A gente tem uma informação de que eles teriam sido abatidos, mas a gente nunca vê o corpo. E aí nós tivemos também na primeira temporada a chegada do Zeke, que viria revolucionar a vida dos Stones de duas formas. Primeiro, chegando para ter um relacionamento com a Micaela, e desde o início parece que ele foi destinado a ficar com a Micaela. Se você quer saber mais a respeito da relação entre os dois e por que muito provavelmente eles serão endgame se a história seguir da mesma forma que ela vem seguindo até aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo certinho a respeito da relação dos dois e porque desde o início Zeke e Micaela fizeram todo sentido, mas também ele traz uma revolução ali, porque mais pra frente da história vai ser com ele que a gente vai entender como que funciona o estágio final quando a gente está chegando perto da data limite. Até então os Stones, eles não tinham, né, essa ideia do que pode acontecer com os passageiros daqui a um tempo. Com a entrada do Zeke na história, a gente começa a entender um pouco melhor o que acontece depois que você volta, recebe os chamados e tem ali a sua data limite. Também tivemos o primeiro exemplo do que acontece quando você não atende os chamados e que não é só gente boa que recebe também uma segunda chance de viver. Nós tivemos o Griffin, por exemplo, que retornou por 3 dias e durante esses 3 dias ele se recusou a fazer o bem, usar os chamados para o bem, e com isso ele acabou morrendo afogado em terra firme e bem exatamente na data limite dele. Ou seja, foi um personagem que veio para trazer
mais informações ali para os Stones do que acontece e qual é o futuro do Vo828. No final da primeira temporada é quando nós temos finalmente revelado a data limite, que é 2/6/2024. E aí a gente vai pra segunda temporada, que já começa, menino, numa agitação ali, porque lembra que o Zeke chegou na história e aí o Jared decidiu que ia ficar com ciúmes da Micaela. Já falei bastante dessa história no meu vídeo a respeito do trio, mas o mais importante disso tudo é que já começou com a Micaela levando um tiro. E o tiro, ele não é nem tão relevante assim pra história, porque o que importa mesmo é o que acontece depois que a Micaela recebe o tiro, porque enquanto ela ainda está no hospital, ela recebe o famoso chamado Salve os Passageiros, e quem dá esse chamado pra ela é ele, é claro, o Cal. Esse chamado do Salve os Passageiros é um chamado que nunca foi solucionado e que a Micaela segue seguindo até hoje. Agora, um fun fact aqui, é só um fato interessante que eu quero jogar na roda porque a gente tem a possibilidade disso acontecer na última temporada, que é o fato da Sanvi ter deixado claro ali em um momentinho da segunda temporada que ela olhava pro Ben ali com segundas intenções, mas que ela sabia que obviamente nunca nada ia acontecer entre eles porque ele é obcecado pela Grace, mas agora que a Grace se foi, fica aquela perguntinha, né? Uma coisa muito importante que acontece na segunda temporada é a menção, através de uma passagem bíblica, a respeito da segunda morte, falando que na segunda morte, aqueles que não passarem, eles serão lançados no mar de fogo. E é muito importante porque a gente tem um chamado que não foi solucionado até hoje, que é o chamado do vulcão. A gente vê inclusive no trailer para a próxima temporada que o chamado do vulcão ele ainda está em evidência, e a gente sabe que os passageiros eles estão sendo testados, eles precisam fazer tudo certinho para que eles possam seguir vivendo assim como foi com o Zeke. Ou seja, tivemos a menção aí de uma segunda morte, o que dá a primeira sugestão pra gente lá na segunda temporada, que ainda não tinha sido confirmado, de que os passageiros tinham de fato falecido na explosão do avião 5 anos atrás e que o que a gente estava vendo ali era uma outra coisa. Na segunda temporada também temos a gravidez da Grace acontecendo, e é quando a Grace não sabe exatamente quem é o pai, mas ela acaba recebendo um chamado, e através desse chamado ela descobre, obviamente, que a filha, a Eden, que no futuro conheceríamos como a Eden, ela é filha do Ben. Agora, o mais importante disso tudo é, descobrimos primeiro que é possível você passar os chamados geneticamente. E o segundo ponto é que a Grace recebe esse chamado como um alerta, porque nós temos a introdução do Simon, que vai ser ali o líder da grande seita, né, dos Xers, que são os haters, que vão, a partir de agora, então, começar a atacar os passageiros, porque eles têm medo dos passageiros, eles não compreendem como que eles puderam voltar 5 anos depois, como se tivessem passado apenas algumas horas, e com isso eles acabam fazendo dos passageiros um grande alvo. A segunda temporada retorna com mais elementos, mais informações místicas, e é quando nós temos a entrada do TJ com o livro do Alzuras. Outro ponto importante que eu acho que muita gente deixa passar, mas é importante a gente relembrar disso, não sei se eles vão mexer com isso na quarta temporada, mas achei bom relembrar, é o fato de que a Olive, durante todos os anos que o Cal esteve dado como morto, ela sempre acreditou que ele estava vivo, porque ela sentia o Cal vivo. A conexão de gêmeos dos dois era muito forte, e eu acho que isso não foi explorado ainda, e eu acho que talvez possa vir a ser explorado no final aqui da temporada. E na segunda temporada também é quando o Zeke começa a ter os sinais de queimaduras de gelo, e é quando ele começa a entender que a data limite dele está se aproximando e que é assim que as coisas vão funcionando. Ele vai morrendo aos pouquinhos, da mesma forma que aconteceu com ele quando ele tinha morrido pela primeira vez dentro da caverna. Lembrando que nessa altura a gente ainda não sabe com toda a certeza se ele tinha morrido, o que tinha acontecido. A gente vai ter essa confirmação daqui a pouco. E também na segunda temporada acontece um evento muito importante. O Ben vendo pela primeira vez aquela grande luz. Essa grande luz, mais tarde, a gente vai descobrir que tem conexão com a Safira, que está presente no corpo de todos os retornados, e também tem conexão com a luz que o Cal enxergou durante o voo dentro do avião. E é a primeira vez que ele tem essa grande conexão. Depois essa luz vai acabar brilhando na mão dele, na mão de todos os passageiros. E antes de encerrar a temporada, nós vemos ali que o voo e o Alzuras, né, o navio do Alzuras e o Vo828 aconteceram de alguma forma no mesmo momento. O Alzuras viu o avião, o Vo828. E tem toda uma conexão de raio, água, a caverna do Zeke, enfim, essas coisas elas se conectam. E o mais importante disso tudo é que temos o chamado das Três Sombras, chamado esse que eu já falei pra vocês, que é um chamado que me incomoda, porque embora a gente tenha visto muito desse chamado relacionado aos Stones, ao Cal e a Micaela tinha que ter obedecido o chamado, deixado os traficantes, mas ela decidiu ir contra o chamado, prender eles, e isso acabou gerando todo um transtorno pra ela. O Cal quase morreu, mas o que mais me incomoda
incomoda nesse chamado não é a parte dos Stones, é o fato de que o Adrian viu essas 3 sombras e nunca mais teve consequência relacionada a isso. Se foi um furo de roteiro ou se é algo que ainda vai voltar pra morder o nosso calcanhar, eu não sei, a gente vai ter que aguardar pra ver, mas é bom relembrar que a gente teve esse acontecimento aí. E também no finalzinho a gente descobre que só existe um caminho, aparentemente, de acordo com Azurius, pra você poder resolver a questão da sua data limite, e é respondendo os chamados. Caso contrário, você pode inclusive vir a loucura. E é importante lembrar que nessa altura do campeonato, a Sanvi, ela já se lascou porque ela já descobriu como tirar a anomalia do DNA dela. Isso significa que ela tirou a anomalia do DNA dela e agora ela tá tentando as ideias. Ela acaba matando lá a Major, menino, uma reviravolta. E mais tarde a gente vê as consequências disso tudo. Mas vamos então para a terceira temporada. Uma reviravolta acontece logo no início da terceira temporada, que é quando o Ben encontra a cauda do Voito 28 e ele fica com milhões de questões na cabeça, porque afinal de contas eles viram o avião explodindo na frente deles. Então como que diabos aquela cauda foi parar lá no fundo do mar? Porém, essa temporada ela traz muitos novos mistérios, além, é claro, da cauda. Começar pela própria Angelina. E eu preciso reforçar uma coisa aqui. Quem viu meu último vídeo a respeito do trailer sabe que a Angelina segue sendo uma incógnita. Eu não consigo definir ela como a grande vilã dessa história por conta de algumas questões, alguns detalhes que muita gente deixa passar, como o fato do chamado que colocou os Stones no caminho da Angelina. O chamado que coloca os Stones no caminho da Angelina é um chamado com uma luz muito forte, luz essa de safira, que mais tarde a gente vai descobrir mais a respeito da tal da safira. E essa luz é um chamado tão forte que o Cal fala que estavam todos prestes a morrer. A Angelina, ela surge como uma grande salvadora, né? Até o significado do nome dela, mensageira de Deus. Então eu realmente fico me perguntando a respeito dessa personagem, mas o importante é saber que com esse chamado forte ela chegou na história. Também com a chegada da Angelina nós temos um chamado da deusa Mad, e com ela nós descobrimos que a deusa Mad é uma deusa que pesa o coração do homem numa balança com uma pena. Se o coração pesar menos que a pena, ele pode seguir para um caminho melhor, que é mais ou menos o que a gente vê acontecendo com os passageiros também, né? Só que mais pra frente a gente vai descobrir que no caso do voo 828 as coisas são um pouquinho mais complicaditas. Na terceira temporada é quando a gente chega na conclusão, e o Ben chega na conclusão também, de que eles de fato morreram, e o que quer que eles sejam hoje, eles não vão saber explicar nesse momento da história. Eles são ainda humanos, eles são de carne e osso, eles podem morrer de novo, mas claramente eles morreram. Isso porque a cauda do avião tem resquícios de uma cauda que teria explodido de um avião em pleno voo e que foi parar no fundo do mar e ficou lá durante 5 anos. E pra piorar, ele encontra o corpo da Kelly, lá da primeira temporada, que eu já citei nesse vídeo, e ele descobre que apesar dela ter morrido com um tiro, todas as evidências no corpo dela é de uma pessoa que morreu durante um acidente aéreo. Depois que eles morrem, o corpo deles retorna à sua forma original, da sua primeira morte. Na terceira temporada também tivemos a menção da Arca de Noé, sugerindo que o que aconteceu com os passageiros já tinha acontecido antes com a Arca de Noé. É quando a gente tem todas as conexões com relação ao vulcão, e é quando a gente tem inclusive Dona Sanvi começando o seu processo de redenção. Ela passa por um grande chamado, onde ela é obrigada a confessar a respeito da morte da Major. Depois ela tem toda aquela questão do vulcão, que ela leva a peça da Arca de Noé e joga dentro do vulcão, salvando novamente a vida dos passageiros, e por fim ela se sacrifica para poder jogar e devolver a cauda do avião no mar, numa tentativa de trazer o Cal de volta. E nesse meio tempo da história a gente já tem todo o problema acontecendo com a Angelina piradona nas ideias com a Eden. Tivemos o Zeke também descobrindo que depois da data limite ele ganhou novos poderes e ele tá desenvolvendo esse poder dele ainda. Ele descobre inclusive que ele consegue reproduzir esse poder nas pessoas. Quando nós temos a Beverly sentindo o que ele estava sentindo, então ele ainda está entendendo como que funciona o poder dele. Ele comete alguns erros, principalmente no julgamento da Angelina. E também tivemos ali o fato de que quando a Sanvi faz tudo isso, devolve lá a cauda do avião, ela volta a receber chamados. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando ela volta a receber o chamado, ela e o Ben, eles enxergam o Cal num chamado que revela que a Angelina está prestes a aprontar alguma coisa. E é quando a gente sabe que a Grace foi atacada e morreu, etc. Mas antes disso tudo acontecer, nós vemos o Cal no avião e ele está claramente chateado. Ele sabe o que vai acontecer e ele sabe que ele não pode fazer nada para impedir. E aí nós temos a morte da Grace, o desaparecimento da Angelina com a Eden, e temos também
o Cal retornando adulto. Outra coisa importante nessa temporada também e que faz o Ben ficar ainda mais delulo, né, antes mesmo da morte da Grace, é o fato de que eles descobrem que muito provavelmente todo mundo no Voito 28 precisa dar um jeito de se redimir se todo mundo quiser sobreviver. Porque nós tivemos os 3 traficantes com as 3 sombras, né, a história das 3 sombras, onde 2 se redimiram, 2 decidiram mudar de vida, 2 fizeram as coisas certinho, seguiram os chamados, mas porque um deles não fez nada certo, todos os 3 pagaram o pato. E a partir disso, Ben enlouqueceu, porque ele acredita que ele precisa manter todo mundo do Voito 28 unido, seguindo os chamados, se eles quiserem ter uma chance de sobreviver à data limite. No entanto, a gente sabe que tem outras pessoas ali dentro do Voito 28 que não confiam nos Storms e que vão dificultar isso ao máximo. E pra fechar, nós tivemos aquele momento bizarríssimo, né, onde o avião inteiro desaparece, mas antes dele desaparecer, nós temos o Capitão Daly dentro do avião com uma cara de assustado, um olho desse tamanho pedindo por socorro. Então é óbvio que a gente vai ter mais desse personagem na próxima temporada. Esse foi o nosso grande resumão de Manifest. Tem muita coisa que eu não citei aqui, mas esse vídeo realmente foi só para dar uma refrescada na sua memória de tudo que nós tivemos de mais relevante dentro das 3 temporadas anteriores e que serão fundamentais para a história que será contada na última temporada. Lembrando que eu trarei outros vídeos de teoria aqui para vocês, então se você quiser saber mais a respeito de Manifest, já se inscreva no canal e já deixe seu joinha nesse vídeo. Comenta aqui nos comentários qual a sua expectativa para a última temporada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!